Todo mundo relaxado? Não tô. Tô com esse negócio aqui que a Duda me deu, tô acreditando que ele funciona. É mágica. Para quem não me conhece, eu sou a Milena, psicóloga e educadora parental. Mas, além de eu profissional, eu sou cristã, sou casada com o Júlio César, que chegou. Sou mãe do Breno e da Maria Liz. É por isso, ele chegou. Eu atendo o público infanto-juvenil, adultos e faço orientação de pais. Então, não é só criança que eu atendo, tá, gente? Eu sou educadora parental, faço orientação com os pais, porque às vezes as crianças não precisam de atendimento, quem precisa é os pais, né, Gabi? E aí, como que eu surgi nesse assunto? Não, amiga, a gente estava compartilhando na roda. A educação positiva, ela surgiu para mim de forma muito particular quando eu engravidei da Liz, e eu entendi que sozinha eu não dava conta de cuidar de duas crianças só com a forma que eu entendia que era ser mãe. Então, ela veio e é uma forma de aprendizagem constante para mim, para eu, a cada dia, tentar me renovar como uma mãe mais paciente, mais respeitosa, mais gentil. Todos os dias, tá, gente? Não é porque eu estudei uma vez que é para sempre. Todos os dias eu preciso, é um exercício físico. Então, eu entendi que esse tipo de aprendizagem, esse conhecimento, não podia ficar só comigo. Era muito egoísta se tudo que eu estudei ficasse só para mim. E eu entendi que eu queria repassar para outras famílias, e aqui eu coloquei que não é só famílias atípicas que precisam de orientação parental, mas todo mundo que quer ter uma relação mais saudável com seu filho, quebrar ciclos de violência, ter uma paternidade diferente do que recebeu. E é isso. Aí aqui eu deixei as minhas redes sociais e o meu contato. Eu tentei de toda forma achar uma foto atualizada da minha família e eu não achei. E a gente é mídia, tá? É por isso que a gente não tem foto nossa. É por isso que a gente não tem. Tirou a foto nossa, Eli. Bem sério agora. Quem aqui cuidou de alguém hoje? Vocês cuidaram? E aí, quando vocês ficaram cansadas, vocês continuaram cuidando? Sim, né? Então, essa palestra é para vocês. Aqui a gente falou o dia inteiro sobre neurodivergência, sobre transtorno, sobre como cuidar, como identificar. Só que aí, agora eu queria trazer reflexão que quem cuida de quem cuida. Porque não adianta nada a gente ter todo esse conhecimento se a gente não tem força, não tem saúde mental para cuidar dessas crianças, desses adolescentes que precisam da gente. Na psicologia, tem um conceito que a gente chama de carga ou sobrecarga do cuidador. Todo mundo aqui é cansado porque cuida de alguém, porque tem as tarefas, tem as rotinas. Mas tem um termo que a gente usa, que é a sobrecarga, que ela se refere a um impacto físico e emocional muito forte, né? No que diz assim, um risco de estresse crônico, ansiedade, esgotamento emocional. E não é um cansaço de, hoje foi um dia muito corrido, cheguei, fui arrumar casa, nananana, uma vez na semana. A gente está falando de meses, como as meninas falaram sobre o DSM. Então, quando a gente passa por esse tipo de situação, por um período muito longo e de uma intensidade muito forte, a gente acaba gerando doenças mentais, transtornos, porque já geram um estresse crônico, não é mais só cansaço. Então, aqui eu coloquei que, fisicamente, esses cuidadores contínuos que cuidam dessas pessoas atípicas, que demandam um cuidado maior, uma atenção maior, então, eles vão estar num estado constante de alerta. Sono ruim, dores, cansaço que não passa. Então, às vezes, a criança não está mais te dando trabalho, ela está regulada, está tudo bem, mas você está tão acostumado a ter aquele cuidado contínuo que você não consegue descansar, mesmo quando não é mais sobre a criança, é sobre você. Meu filho dormiu agora. Posso descansar junto? Não, não posso. Eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer 1000 e outras coisas enquanto ele está dormindo, porque senão não vou dar conta. E aí vem o emocional, que tem culpa, irritação e frustração. Aqui eu não trouxe só a figura da mulher, porque culturalmente a gente está acostumado que é a mulher quem faz esse cuidado contínuo, é a mulher que é o cuidador principal da criança. E a gente entende que na nossa sociedade não é assim hoje. Tem pais solos, tem avós, tem tias, então eu não quis só centralizar na mãe, porque hoje em dia tem mães que trabalham fora e é o pai quem
acompanha nas consultas, é o pai que vai nas reuniões, então eu não quero tirar nenhum papel de um, nenhum papel de outro. Então, vem o cansaço emocional, culpa, irritação, frustração e o cansaço mental. O cansaço mental é aquilo que a mente não descansa. Não está acontecendo nada, a gente não está em risco, o nosso filho não está em risco, mas assim, ainda assim a gente está em estado de alerta. Aí vem uma coisa. Vocês conhecem isso, gente? Vocês sabem o que é isso daqui? De novo, eu trouxe o contexto materno, porque ainda assim a maioria é as mães, mas os pais, aqui os cuidadores principais, não se sintam excluídos, tá, gente? Eu trouxe aqui que não só na questão da atipicidade, mas a comparação vem em todos os sentidos. Em redes sociais, nas escolas, quando a gente vê outras famílias, a gente pensa que a nossa família não é daquele jeito. Ah, mas aquela família típica consegue lidar com o filho de uma forma e eu não consigo. Ah, mas o filho, aquela criança é neurodivergente, o meu também é, mas o meu filho não fica daquele jeito. Por quê? Então, a gente começa a trazer comparações constantes e a rede social ajuda muito a gente nisso, né, gente? Até agora tem influencers também de famílias atípicas, então é mais uma forma da gente se comparar. Quando a gente começa a se comparar muito, como qualquer outro comportamento, o nosso cérebro começa a enviar pensamentos automáticos para a gente, né? Então, vem assim, só comigo é difícil, eu estou fazendo algo errado, meu filho nunca vai acompanhar. Por mais que racionalmente a gente sabe que aquilo não é verdade, a gente consome tanto aquele tipo de conteúdo, a gente consome tanto esse tipo de ideia, que ela começa a fazer parte da nossa realidade, ela começa a virar uma verdade para a gente, né? E aí, quando eu falo da comparação materna, vem outra coisa aqui que eu separei para vocês, que é o luto. Vocês sabiam que a gente sofre um luto quando nossos filhos nascem? Alguém sabe, gente? Alguém quer falar sobre? Alguém já parou para pensar nisso? Quer falar, pastora? Luto não pelo filho que nasceu, porque ele está ali, ele é amado, ele é saudável, ele está ali com a gente. Mas das ideias que a gente teve, dos planos que a gente fez, das expectativas que a gente criou durante a gestação. Então, aqui a gente está falando sobre neurodivergência, mas a gente pode falar sobre vários outros tipos de luto quando um filho nasce. Pode ser porque a gente queria menino e veio menina, porque imaginou que era de uma forma e veio de outra. Então, quando o filho nasce, a gente tem que passar pelo luto do que a gente idealizou. E o luto tem várias formas. A gente vai ter momentos de raiva, a gente vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos que a gente não vai querer lidar. Então, quando o filho nasce e vem com um diagnóstico, não é só as informações que a gente recebeu hoje, a gente precisa trabalhar o nosso emocional também. O luto que a gente teve que passar pelo diagnóstico que a gente recebeu. Não é uma doença, não é um problema. Criança é bênção. Mas é a ideia que a gente criou sobre os nossos filhos. Porque, comigo vai ser diferente. Quando eu for mãe, já viu aquilo que a gente paga com a língua? É real. É um luto aí. E aí, então, quando vem um diagnóstico, a gente precisa mudar a rota. A gente precisa ressignificar tudo que a gente criou durante 9 meses, ou quantos anos antes a gente queria ter um filho e planejava ter um filho. E aí que entra a importância da terapia. Aqui eu trouxe alguns pensamentos comuns e cuidadores, e, de novo, eu não estou falando só sobre neurodivergência. A gente tem esses pensamentos sobre eu preciso dar conta de tudo, se eu parar, ninguém mais cuida, se eu descansar, eu estou sendo egoísta. E aí a psicoterapia vem nesse espaço que vai acolher o seu luto, vai acolher o seu cansaço, a sua realidade, e a gente vai entender que você não precisa dar conta de tudo. E eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, no DSM, ou a Organização Mundial de Saúde, existe o burnout. A gente acha que burnout é somente em contextos de trabalho, e não é. Existe o burnout dentro de casa também, porque também é um trabalho. E é um trabalho não remunerado, e é um trabalho que não tem carga horária, não acaba nunca, a gente é mãe 24 horas por dia. Então, o burnout, o que é? Ele é marcado por exaustão emocional, distanciamento afetivo e sensação de incapacidade. Às vezes a gente se distancia do nosso filho porque a gente não consegue lidar com o comportamento dele. Mas ainda é o nosso filho, e a gente queria ter aquele filho. Então, por que a gente trata ele assim? Por que a gente briga com ele dessa forma? Porque tudo que ele faz, as desobediências, a malcriação, por que nos irrita dessa forma? Não é sobre ele, é porque a gente está numa sobrecarga emocional muito grande que a gente não está dando conta e acaba descontando na criança. E aí, o que a gente faz nesse sentido? Eu trouxe uma frase aqui que eu gosto muito. Desculpa, gente, eu não sei se está dando para perceber que eu estou nervosa, né? Bem pouquinho.
Eu trouxe uma frase que eu gosto muito, que é: preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Aqui a gente pode trocar o educar por cuidar, porque a gente não consegue cuidar sozinho. A gente sabe que existem várias realidades de mãe solo, de pessoas que não têm rede de apoio, de pessoas que não conseguem pedir ajuda. Então, eu trouxe aqui o que é uma rede de apoio. O que pode ser uma rede de apoio? Por exemplo, pode ser uma mulher que é separada, ela não tem um marido para ajudar a cuidar, ou ela não tem um familiar para ajudar a cuidar, ela não tem condições financeiras para que ajudem ela a colocar uma criança numa creche em período integral, ou com quem ela possa compartilhar sobre as frustrações, sobre a dificuldade que ela está tendo. Então, eu coloquei alguns grupos aqui, mas a gente precisa lembrar que não adianta ter esses grupos disponíveis, como tem aqui na igreja, e a gente não pedir ajuda. Hoje era uma ótima oportunidade para quem tem dificuldade com os filhos, ou para quem suspeita de alguma coisa, vir. Então, às vezes, a gente não quer lidar, ou a gente tem dificuldade de aceitar que a gente não está dando conta. Então, eu trouxe alguns grupos aqui, grupos de mães e famílias atípicas. Tem muitas ONGs e tem muitos projetos voluntários que fazem esse trabalho. A gente pode procurar em redes sociais. Eu não trouxe porque não sabia se era cristão ou não, então, para não misturar as coisas. Mas aqui pode ser uma rede... Pode falar, pastor. Depois que eu fiz esses slides aqui, eu fiquei pensando que eu não coloquei eu não precisava colocar nem a mãe nem o pai, eu poderia ter colocado o cônjuge. Mas a gente imagina que a família, o núcleo, já está incluso nessa situação, mas a gente sabe que não é verdade. Então, como o pastor falou, grupos de mães atípicas, comparação materna, a gente, inconscientemente, a gente já direciona para a mãe o cuidado. Biologicamente, claro, a gente sabe que é a mãe que gesta, é a mãe que amamenta, os primeiros meses o contato do bebê tem que ser, espera-se que seja com a mãe, mas a gente sabe que não é verdade. Então, eu acho que é uma questão cultural, porque é muito mais fácil o homem sair, e eu não estou generalizando, tá, gente? Mas é muito o que a gente vê. É mais fácil o homem sair para trabalhar, porque ele traz o sustento, e o cuidado materno, o cuidado da casa fica com a mulher. Geralmente é assim, né? Não é mais simples? O que vocês acham, a gente sair para trabalhar fora? Porque lá a gente tem horário de almoço, lá a gente tem uma pausa, a gente conversa com os amigos, a gente tem o tempo de ir e volta para pensar na vida, para escutar uma música. A pessoa dentro de casa não tem? A gente não tem uma pausa para almoçar 1 hora, para tomar um café com um amigo. Então, eu vejo, pastor, que tem pessoas que precisam... Eu não vou generalizar pai ou mãe, mas tem pessoas que preferem se ausentar. Eu prefiro cuidar da parte financeira da minha casa para não ter que lidar com todo esse transtorno. Porque a gente sabe que se for para uma terapia, tem crianças atípicas que elas passam lá no consultório. Elas passam o dia inteiro no consultório, porque são horas semanais que elas precisam cumprir. Então, vai com a fono, vai com a TO, vai com a psicóloga. A criança passa o dia inteiro lá. A mãe precisa ficar o dia inteiro lá. A mãe leva a marmita, a mãe precisa ir no banheiro. Ela fica o dia inteiro lá. É cansativo, não é? Se a gente for pensar nisso, tem pessoas que preferem se ausentar desse trabalho. O filho entra em crise no consultório. Quem tem que conter? A mãe. Então, eu acho que é estrutural, mas eu não quero generalizar. Mas a gente sabe que é a mãe que toma a responsabilidade. E também, por a gente ser mais emocional, às vezes a gente não pede ajuda, ou a gente não quer que o homem tenha o cuidado, porque a gente acha que o homem é mais ogro, mais... Ah, me dá aqui, deixa que eu cuido, me dá no colo, porque você grita muito, você vai bater... Então, tem essa questão também, né? Que às vezes é mais fácil a gente pegar a criança e eu vou dar conta de tudo e fica aí porque você não sabe e a gente não dá a oportunidade do pai aprender a cuidar da criança. É uma psicoeducação que a gente precisa fazer. Porque da mesma forma que a mulher não nasce sabendo ser mãe, é uma construção diária, o pai também não nasce aprendendo a ser pai, mas ele tem que estar disponível. E quando ele está disponível, a gente precisa dar esse espaço para ele. Então, eu coloquei aqui famílias atípicas, a equipe multidisciplinar, que foi o que as meninas falaram hoje, né? Terapia individual.
Porque eu posso pagar todas as terapias para o meu filho, ele pode fazer todo o acompanhamento. Se eu não estiver bem, não vai adiantar nada, porque quando chegar em casa, aquele ambiente estressor vai estar lá de novo. Ele vai desregular de novo, eu não vou dar conta de novo. Não, estou falando de você, Gabi. Parceria com a escola. Aqui não só na equipe multidisciplinar, mas a gente precisa se infiltrar mais na escola, a gente precisa ser mais participativa nas escolas dos nossos filhos. Tem projeto? O que vocês estão fazendo? Eu posso ajudar em alguma coisa? Talvez não seja em disponibilidade de tempo, mas vamos fazer uma reunião, o que vocês estão percebendo aí do meu filho? Eu posso ajudar em alguma coisa? O que eu posso trabalhar em casa? Às vezes a gente espera muito da escola também, que a escola resolva, que a escola passe o dia inteiro lá com ele, a gente não se interessa. Então a escola entra como uma rede de apoio também, dependendo da escola a gente sabe, né? Mas o filho é nosso, então tem que partir da gente a iniciativa de buscar redes de apoio. Familiares e grupos da igreja, que é o que a gente faz aqui também. E, principalmente, o relacionamento com Deus. Eu estou no ambiente cristão, então eu posso falar abertamente, porque vocês sabem sobre o código de ética. Então, aqui eu me senti confortável de falar sobre o relacionamento com Deus, porque a gente pode fazer tudo isso, mas se a gente não estiver bem, assim, com Deus e a nossa saúde mental, que é Ele que provê também, nada vai adiantar. Nem toda terapia, nem todos os amigos, nem toda familiar. Às vezes a pessoa tem um pai presente, mas ainda assim não é o suficiente. Então, nosso relacionamento com Deus é o primordial. E aqui eu trouxe uma coisa. Na educação positiva, a gente tenta trabalhar muito o modelo com a criança. Ela vai ser educada pelo que ela vê. Então, se ela vê que um adulto se anula, que ele deixa de comer, ele deixa de tomar banho, ele está sempre despenteado, ele está sempre correndo, ele está sempre estressado, ela vai aprender que o amor é sacrifício. Então, quando eu for um adolescente, quando eu for um adulto, eu vou entender que eu sempre tenho que me doar para o outro, não preciso pensar em mim. Porque minha mãe sacrificou a vida dela toda por mim, o bem-estar dela por mim, o autocuidado dela por mim. Então, quando eu tiver um relacionamento, eu tenho que fazer isso pelo outro. E aí que vem os relacionamentos abusivos, a gente sabe, né? E aí, quando um adulto se cuida, a criança aprende que amor também é incluir limites. Então, eu sei que meu filho demanda toda essa atenção, mas como eu posso fazer isso, ainda cuidando de mim, ele ainda vendo que eu preciso do meu momento, eu tenho o meu cuidado, eu cuido da minha aparência. Então, ele precisa ter esse exemplo dentro de casa também. E aqui eu vou terminar bem rapidinho, para dar tempo do bate-papo. Eu quis trazer um versículo na Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras de novo, porque a gente falou o dia inteiro sobre como cuidar das pessoas, e a gente está sempre pensando no outro. E não é egoísmo a gente pensar na gente, gente. De eu querer 10 minutos de silêncio quando eu chego na minha casa, ou de eu querer tomar um banho demorado para lavar o cabelo e fazer uma hidratação, ou de ir fazer uma unha. Isso não é egoísmo. Desde que seja equilíbrio, claro que eu não me torno negligente com os cuidados dos meus filhos, da minha casa, mas a gente precisa desse momento. Os homens, eu sei que joga bola, que... O que mais que os homens fazem? Os homens precisam da comunhão entre eles. Enfim. Não tira foto minha fazendo essa cara não, Ieda. E aqui eu trouxe um versículo que está em Marcos. Eu vou chegar mais perto, porque eu estou sem óculos. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eram muitos os que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Então, aqui vai falar de uma passagem que Jesus pregou o dia inteiro lá com o pessoal, os discípulos lá ajudando ele e tal. E aí ele viu que os discípulos não estavam comendo, eles não conseguiam sentar para descansar um pouquinho. Então, Jesus, sendo Jesus, que eu acho que é a nossa maior inspiração de inteligência emocional, ele pegou e falou para os discípulos, não, vamos ali descansar um pouquinho porque vocês estão precisando. Então, aqui a gente tem uma rede de apoio, eu sei que nem todo mundo é tão próximo, nem todo mundo se conhece tão intimamente assim, mas a gente tem que buscar criar conexões para que a gente possa um momento ir no cinema com o marido, que já está prometido, já está lá, você já pode ir. Para a gente poder deixar nosso filho brincando na casa de um vizinho ou de um amigo que a gente confie, para a gente ter os nossos momentos também, nem que seja para dormir 1 hora. Pode deixar, Gabi, eu fico. E aí, nem que seja para a gente tirar um cochilo, gente, a gente precisa disso. Então, se está escrito na Bíblia que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque a renovação vem através da mente, isso foi há 2000 anos atrás, então o tema que a gente está trabalhando aqui não é atual. Já estava escrito lá, a gente só está tendo mais recursos agora e a gente está falando mais sobre isso agora. Então, eu gostaria de agradecer a minha oportunidade, desculpa o nervosismo, gente, a gente vai fazer